Aleluia, glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluias. Glórias ao Senhor Jesus. Amém, Deus amado e santo. Louvado seja teu nome. Amém, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja teu nome. Amém a todos vocês que estão entrando aí nesta live, neste culto de louvor e adoração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja teu nome. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, amém, amém. Louvado seja teu nome, Pai. Aleluia. Glórias a Deus. Já estou aqui olhando quais são os hinos, amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Esperando aí os irmãos chegarem neste culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Louvado seja teu nome, Pai. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aí aos irmãos que já estão entrando neste culto de louvor e adoração. Deus muito vos abençoe nesta noite. E mais este culto de sexta-feira, onde Deus vai falar conosco. Onde Deus vai provar no livro de Esther que os humilhados serão exaltados em nome de Jesus. Amém? E se você se sente, querido irmão, como uma árvore cortada, como uma árvore que foram lá e tiraram, se você se sente como se tivesse só a sua raiz, creia tão somente que é dessa raiz que Deus vai fazer renascer, que Deus vai fazer florescer novamente a tua vida. E se tiraram a tua árvore, e se está pelo menos só o toquinho, assim como nos diz a palavra, que sejamos como carvalho e como terebinto, que enquanto mais vêm os ventos, mais suas raízes são fincadas na terra, mas suas raízes ficam crescidas e fortalecidas em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Creia, querido, que os humilhados serão exaltados pelo nome do Senhor Jesus. Permanece em obediência. Escuta. Aleluia. Glória a Deus. Cortaram a árvore cheia de vida, cortarão, e os frutos que ela produziam se acabarão, e chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas não acabou não, querido, escuta. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, e eu vou restituir. Creia tão somente das águas. Ou se seu tronco morreu, ouça a voz de Deus que diz que ainda há esperança. A alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. É que a água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada
mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Aleluia. Mas ainda bem que a resposta vem. Última palavra em determinar a terra sua raiz. Ou se seu tronco morreu, ouça a voz de Deus que diz que ainda há esperança. A alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. É que a água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar, dizer assim, ó: eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas restaurou meus sonhos, restaurou a minha fé, e sobre minha saúde Ele me colocou de pé. Restaurou minha casa e toda a minha família, e hoje todos nós o servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer, até tinha estrutura, mas veio a morrer, e lembrava da promessa pra não desanimar. Essa promessa me dizia, essa promessa me garantiu que ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas. E se a casa envelheceu, na terra sua raiz, ou se seu tronco morreu, ouça a voz de Deus que diz que ainda há esperança. A alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. É que a água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar, dizendo, sabe o quê? Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Aleluia. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi minha saúde Deus tocar. Oh, aleluia. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi meu ministério Deus levantar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi minha família Deus salvar. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Infelizmente a live já está caindo. Essas internets são ótimas. Já caiu aí, eu acho que umas 3 vezes, né? Fica caindo e voltando, caindo e voltando. E infelizmente muitas pessoas que estavam não conseguiram retomar, eu acho. Mas é assim mesmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar para que a internet não caia novamente. Já caiu aí, eu acho que umas 3 ou 4 vezes. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, este hino que nós louvamos, árvore cortada, muitas vezes são os sonhos que são cortados. Muitas vezes são os nossos projetos que alguém vem e corta. Mas eu quero te dizer que ao cheiro das águas, ou seja, ao cheiro do Espírito Santo, ao cheiro da presença de Deus na tua vida, Deus vai fazer florescer os teus sonhos. Deus vai fazer florescer os teus projetos. E nenhuma seta que lançaram contra ti, nenhuma árvore que foi tirada, arrancada, ela vai deixar de florescer se tão somente Deus estiver na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Então creia que Deus é contigo e tu florescerá.
E se for da vontade do Senhor, todos os teus sonhos e projetos, eles vão realizar em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa aos pés da cruz, querido. Deixa aos pés daquele que tudo pode resolver. Deixa aos pés daquele que sempre está ao teu lado, resolvendo tudo e te dando tudo que tu precisa. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-lhe forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, canta. Firme nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz é o que nós precisamos todos os dias de nossas vidas, queridos. A misericórdia de Deus é o motivo pelo qual a gente ainda não foi consumido. Teu grande amor não cessa, eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, aleluia. Quão grande és pra mim. Tua graça é meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluia, Senhor Jesus. Misericórdia, graça e luz. Oh, glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Misericórdia, graça e luz. Querido, se você na tua vida já se sentiu muito humilhado, perceba que a misericórdia, a graça e a luz do Senhor Jesus está sobre tua vida. Então nada neste mundo pode fazer você se sentir humilhado. Nada neste mundo pode tirar o teu alvo, que é Cristo. Nada que aconteça na tua vida, querido, pode fazer com que você deixe de seguir esse Deus tão misericordioso, este Deus tão bondoso, este Deus tão caridoso, que nos diz todos os dias: eu te protejo do inimigo, se tão somente tu habitar na minha presença. Assim como nos diz o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita não é aquele que visita.
Nem aquele que passa de vez em quando, mas aquele que diz: Senhor, eu quero habitar na tua casa, Pai. Eu quero que tua presença esteja todas as horas, todos os minutos na minha vida. E Deus tão somente vai te livrar, assim como nos diz o Salmo 91, do laço do passarinheiro chegar diante da tua casa. Do laço do passarinheiro chegar diante da tua vida. Do laço do passarinheiro chegar diante dos teus, em nome de Jesus. Se tão somente tu habitar na presença do Espírito Santo. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória! Queridos, que nesta noite a gente não tenha preocupações vãs. A Bíblia fala que cada dia tem a sua preocupação. A Bíblia diz que lance fora toda a vossa ansiedade, mas com orações e súplicas seja conhecido do Senhor aquilo que tu passas, aquilo que tu almejas e aquilo que fica te atribulando em todos os dias da tua vida. Entrega tão somente ao Senhor em oração. Escuta. Está se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Aleluia. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as tuas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa. Quem te prometeu garante, ele é capaz de garantir tudo, viu? Descansa, esse mal não é pra morte, creia, não é pra tua morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora, já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Oh, aleluia. Escuta, é pra ti. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço, assim diz o Senhor, viu? Quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as tuas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante, ele garante, querido. Descansa, esse mal não é pra morte, é pra glória de Deus, oh glória. Descansa, sou eu quem está tocando agora, já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Eu sou Deus antes da medicina, antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou, assim diz o Senhor, dono de tudo eu sou. Eu sou, dono de tudo eu sou. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte, oh aleluia. Descansa, sou eu quem está tocando agora, já tenho a tua vitória, só precisas descansar, oh glória. Quem
te prometeu garantir. Esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem está tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Oh, aleluia, Pai. Descansa, querido. Descansa, porque Deus vai fazer a tua vida. A única coisa que você precisa fazer é descansar. Porque quando você descansa, Deus age por ti. Porque quando você diz, a minha força humana, ela é ilimitada. A minha força humana não é capaz de fazer aquilo que Deus faz. Aí sim, Ele entra com providências, provando para você que Ele é o Deus do impossível. Provando para você que Ele nunca perdeu uma batalha. Provando para você que muitas vezes as pessoas desacreditam que você vai sair dessa situação que você está. Mas Deus diz, acredite. Porque se eu nunca perdi uma batalha, não é a tua batalha que eu vou perder. Em nome do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, nesta noite, nós vamos ver com uma história do livro de Esther, o que Deus nos ensina sobre os humilhados serão exaltados. Como este relato bíblico tão rico, lá do livro de Esther, vem nos ensinar lições preciosíssimas, ao ponto da gente dizer assim, não tem mais jeito para a vida dessa pessoa. Não tem mais jeito. Está consumado. Ela vai morrer assim. E Deus que tem estratégias para tudo. Que Deus que quando quer abençoar alguém, Ele abençoa. E Deus quando quer exaltar alguém, ninguém é capaz de não fazer Ele não exaltar. Aleluia, glória a Deus. A gente vai ver neste relato, querido, que muitas vezes esse laço que cai das nossas vidas, Deus tira esse laço. Amém? Glória a Deus. E a gente vê lá no livro de Esther, que ele já começa com um relato que o rei Assuero, ele fez um grande banquete, mas um grande banquete para todos os nobres e todos os príncipes de todas as províncias. E a Bíblia relata que esse grande banquete para esses príncipes e nobres durou nada mais, nada menos do que 180 dias. Que banquete, né? E ele vai detalhando que ao término desse banquete, o rei Assuero, ele deu um grande banquete também para todos da população de Suzã, que era a cidade onde o rei Assuero morava. Percebam a história para vocês verem como é a exaltação de Deus em nossas vidas. E o que foi que aconteceu? O rei disse, eu já dei um grande banquete para os nobres e para os príncipes, agora eu quero dar um grande banquete para toda a população, seja ela rica ou pobre, durante 7 dias. E foi um banquete riquíssimo que esse rei deu para toda a população. Só que nesta mesma época, neste mesmo período, a sua rainha, que se chamava Vasti, também fez um grande banquete durante 7 dias, só que para mulheres. Quer dizer, o rei fez para homens e a rainha Vasti fez para mulheres durante 7 dias. Quando terminou esses 7 dias de banquete, o rei, que já estava cheio de vinho, já estava embriagado, sentiu a vontade de ver a sua rainha Vasti. E ele chamou seus eunucos, seus servos, e mandou dizer para a rainha Vasti, rainha Vasti, o rei quer te ver agora, imediatamente. Porque a rainha Vasti, ela era muito linda, ela era muito formosa, entendeu? Então o rei, ele queria mostrar para os príncipes, para os nobres, e também para aquelas pessoas da população de Suzã, que era a cidade onde ele morava, o quão formosa e linda era a sua rainha.
E quando a rainha recebeu esse comunicado do rei, ela disse: não vou. Não vou, não quero. Olha que rebelde. Não vou. O rei, quando escutou aquela resposta da rainha Vasti, ele ficou furioso. Porque vocês calculem, gente. Você, diante da população, de nobres, de príncipes, você dizer à sua rainha que venha a um banquete que você está realizando, ela simplesmente manda um recado dizendo que não vai, ou seja, o rei se sentiu desmoralizado. E ele ficou perturbado, ele disse: o que é que eu vou fazer agora? Aí foi que o rei fez, chamou todos os sábios, aquelas pessoas que aconselhavam o rei, para perguntar que atitude o rei deveria tomar diante daquela situação. E os sábios disseram assim: rei, é melhor você tirar a rainha do trono. Porque imagina só, se você não tirar a rainha do trono, ela vai te desmoralizar diante das pessoas. Os príncipes aqui vão achar o que de você? O que é que a população vai achar de você? A população vai dizer: se nem a tua rainha te obedece, quanto mais nós, né? E o rei disse: é verdade, eu vou ficar desmoralizado. Aí pegou, tirou a rainha Vasti do trono. Só que o rei, ele não poderia ficar sem uma rainha. E ele, de novo, chamou os sábios e disse: e agora que eu tirei a rainha do trono, o que é que eu faço? Aí os sábios disseram o seguinte: rei, convoque todas as mulheres formosas e bonitas da terra de Suzã. Porque a gente vai fazer uma seleção e dentre as moças que você mais gostar, vai ser a nova rainha. Aí o rei Assuero falou: vou acatar essa ideia. Vamos acompanhar a história de Esté para vocês verem que história belíssima de superação. E o rei disse: que reúnam todas as moças virgens e de boa aparência no harém da cidade de Suzã, sob os cuidados de Hegai, eunuco rei, guarda das mulheres. Então, o que foi que o rei falou? Eunuco, convoca aí todas as mulheres formosas da cidade de Suzã, a cidade onde o rei morava. Convoque todas as virgens, para que quando elas chegarem aqui, elas serem preparadas para tomar o lugar de Vasti. Aí escuta. Mordecai, que era, porque foi assim, entre essas virgens, existia uma pessoa chamada Radassa, que era o nome judeu. Só que quando ela foi se apresentar ao rei, eles não podiam saber que ela era judia. Então eles colocaram um outro nome nela, que é Esté. Então Esté foi junto dessas moças, dessas virgens para o palácio, para elas serem preparadas e para ser escolhida uma entre elas para ocupar o lugar da rainha Vasti. Entendam a história. Essa moça, ela era órfã, ela não tinha pai, não tinha mãe. Ela era uma pessoa que aos olhos de muito era fadada ao fracasso. Imagine, uma judia, não tinha pai, não tinha mãe, mas tinha um primo chamado Mordecai. E esse primo Mordecai gostava tanto dela que começou a criar Esté, que era Radassa, como sua filha, entendeu? Então ele disse assim: a partir de hoje eu vou te criar como filha, então eu vou ser seu pai adotivo. E assim ele fez. Aí escuta só. Levaram também Esté ao palácio real e a entregaram aos cuidados de Hegai. Hegai era esse eunuco que cuidava dessas mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. Por isso, Hegai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza e a alimentação especial. Percebam, queridos. Esté vai junto com essas moças para serem treinadas e também para ser escolhidas para ser a nova rainha. Então, para ser a nova rainha, não era de qualquer jeito, não era de qualquer forma.
tinha que ter uma alimentação especial, um cuidado com a pele especial, um cuidado com o cabelo especial. Tinha que aprender o que o rei gostava para poder agradá-lo. Então tinha toda uma preparação que duraria 12 meses, ou seja, um ano. Então elas iam ficar dentro desse harém, essas moças, se preparando para poder saber agradar o rei. Olhem só que coisa. E assim que Esté chegou neste harém, esse homem chamado aqui Hegai, que era uma pessoa responsável de escolher, ele começou a gostar de Esté. Ele começou a gostar dela e começou a tê-la diferente. Começou a gostar no sentido de amizade. Então ele começou a dar a ela uma alimentação diferente, ele começou a dar a ela uma coisa diferente, entendeu? E olha só. Esté não havia declarado o seu povo, nem a sua parentela, ou seja, Esté não podia dizer de jeito nenhum que era judia, pois Mordecai, ou seja, seu pai adotivo, lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Depois de 12 meses no tratamento, com óleos aromáticos, com toda aquela preparação, uma a uma foi sendo apresentada ao rei, e o rei não mostrava muito interesse. E a uma, o rei não estava nem aí. E a outra, o rei estava nem aí. Até que chegou o dia de Esté se apresentar para o rei. Quando chegou a vez de Esté, ela não pediu nada, além do que aquele seu amigo, Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. E Esté alcançou o favor de todos os que a contemplavam. Percebam, queridos, a gente sempre tem que ter alguém que nos auxilie nesta vida. Alguém que nos ajude. E o que aconteceu? Quando todas essas moças começaram a se apresentar diante do rei, aquele amigo dela, Hegai, ele sabia tudo que o rei gostava. Enquanto que as outras davam para o rei qualquer coisa, porque elas não tinham noção do que o rei gostava. Até porque elas não conheciam o rei. Só que Hegai conhecia o rei. Então Hegai chega para Esté e diz: Esté, leva isso para o rei que você vai agradá-lo. E foi batata, como diz o outro. Então o rei amou Esté mais do que todas as mulheres. Por quê? Porque ele já sabia o que ia agradar o rei. E ele não somente disse a Esté o que agradaria o rei. Quando chegou lá, o que é que acontece? O rei fica totalmente apaixonado por Esté. E ela alcançou diante dele favor e aprovação, mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os oficiais. Então percebam, Esté foi ajudada, chegou lá, levou o que agradava ao rei. O rei começou a amar Esté desde o primeiro momento, porque Esté era muito bonita, Esté era muito formosa e ela tinha um jeito todo especial de agradar as pessoas. Tanto é que quando ela começou a chegar naquele palácio, ela começou a criar um vínculo de amizade com o seu jeito, né? Aleluia! Aí naqueles dias que Esté tinha sido coroada rei, o seu pai adotivo estava à porta do palácio. Quando o seu pai adotivo está na porta do palácio, ele escuta dois eunucos planejando matar o rei. Aí ele escuta aquilo e fica desesperado, né? Aí faz assim, tem que dizer a Esté. Aí ele faz com que Esté saiba que essas duas pessoas estão planejando matar o rei. Esté chega ao rei e diz: Rei Assuero, existem duas pessoas que querem te matar. Aí o que é que o rei faz? Chama, como é o nome dele? Amã, cada nome. Chama Amã, aí diz: Amã, vem cá. Procura saber se essa história é verdade. Procura saber se estão tentando me matar. Aí Amã foi investigar isso que tinha sabido da rainha Esté, por intermédio do seu pai adotivo.
E Amã constatou que era verdade. Então, o que foi que fez? O rei, muito agradecido, porque Amã tinha descoberto que realmente era verdade, mandou matar essas duas pessoas enforcadas e colocou Amã numa posição social muito elevada, por reconhecimento, porque ele investigou e viu que realmente era verdade. Então, o que foi que aconteceu? Exaltou em um cargo mais elevado do que o de todos os oficiais que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei deveriam se inclinar, repara, se inclinar e se prostrar diante desse oficial chamado Amã. Todo mundo, quando Amã ia saindo, você tinha que se inclinar e se prostrar diante dele. Só que Mordecai, que era o pai adotivo de Esther, ele não se inclinava. Ele não se prostrava diante de Amã, que era o oficial. E Amã ficava irado. Por que é que ele não se prostrava? Por que é que ele não se inclinava? Só que Mordecai, que era o pai adotivo de Esther, não se inclinava, porque ele era judeu, porque ele era povo de Deus. E ele sabia que só podia se inclinar diante da presença do Altíssimo. Porque Mordecai sabia que só poderia se ajoelhar e prestar louvor ao Deus dos judeus. E nem a um homem se deve se inclinar. Ele sabia disso. Só que esse oficial não sabia que Mordecai, o pai adotivo de Esther, era judeu. Só que foram contar a ele. Ele ficou tão furioso, porque ele não se inclinava. E quando ele soube que Mordecai, ele era judeu, sabe o que foi que aconteceu? Ele não só quis matar Mordecai, que era o pai adotivo de Esther, mas ele quis aniquilar todos os judeus. Ele fez a partir de agora, não só esse tal de Mordecai vai morrer, mas também toda a população judia. Eita Jesus! Por isso, Amã procurou destruir todos os judeus. Olha só. Então, Amã disse a Assuero. Então, prestem atenção, que vai começar agora a história. Amã, esse oficial, ele ficou irado, porque Mordecai não prestava culto a ele. Porque Mordecai não se inclinava dando reverência a ele, porque ele era judeu. E como eu falei anteriormente, ele só se inclina ao Deus dos judeus, ao nosso Deus. Então ele planejou o seguinte: eu vou fazer com que o rei Assuero fique com tanta ira dele que ele tenha vontade de matá-lo. Veja se não acontece isso nas nossas vidas, querido. Quando alguém não gosta de nós, quando alguém quer se vingar da gente, quando alguém quer planejar alguma coisa contra a gente, ela costuma fazer com que todas as outras pessoas sintam a mesma coisa, mesmo não sendo verdade. Mesmo aquela história que elas estejam contando não tem um fundo de verdade. E assim fez esse oficial com o rei. Ele começou a tramar, ele começou a dizer coisas que às vezes era uma coisa, mas ele dizia diferente, só para fazer o rei sentir ódio e matar aquele que protegeu a vida do rei Assuero. E o que foi que ele disse? Rei, preste atenção. Esse povo é espalhado e disperso entre os povos de todas as províncias do teu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei. Reparem, ele já começou a dizer assim: tá vendo esse povo que vive espalhado pelas tuas províncias? Eles não respeitam tuas leis. Porque naquele tempo, o rei, ele se considerava o próprio Deus. Ninguém podia dizer que o rei estava errado. Ninguém podia não obedecer uma lei. E ele já começa por aí, para acender a ira do rei. Ele diz: eles não cumprem as leis do rei e por isso não convém tolerá-los. E ele continua: se for do agrado do rei, olhe que veneno.
Se não existe pessoas assim, que têm o poder de persuasão, de fazer com que as outras pessoas façam mal a quem elas desejam. Misericórdia. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam mortos, e eu porei nas mãos do que executarem a obra 300 toneladas de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão seu anel, porque antigamente, quando se tinha um decreto, existia um anel, que quando fazia a carta, se colocava esse carimbo, oficializando que realmente aquele decreto vinha do rei. Amém? E ele disse: faça com esse povo o que bem quiser. Amã, que era esse oficial, deve ter pensado: consegui. Aquele Mordecai que não me presta culto, aquele Mordecai que não se inclina a mim, ele vai ver com quem ele mexeu. Assim eu creio que pensava aquele homem. Mas observe que os humilhados, eles vão ser exaltados. Preste atenção nessa história. Esse decreto que o rei mandou, ele foi para todas as províncias. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros a todas as províncias do rei, com instruções para que num só dia, o dia 3 do 12º mês, que é o mês de Adar, todos os judeus, tanto os jovens como os velhos, as mulheres e as crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados, e que os seus bens fossem saqueados. Veja que decreto maldoso. Esse decreto tão somente dizia que homens, mulheres, crianças, velhos, moços seriam em um só dia todos aniquilados e saqueados, ou seja, iam matar todo mundo, e depois que matasse, uma vingança boba e tola, por conta de um ego, ia matar todo mundo e ia saquear, ia roubar tudo que ficasse. Quando Mordecai, que é o pai adotivo de Esther, eu estou repetindo sempre assim, para que vocês não misturem os nomes, porque são nomes estranhos, certo? Então, quando Mordecai, que era aquele pai adotivo de Esther, ficou sabendo desse decreto, ele ficou desesperado, claro, né? Porque ele ia morrer, a sua descendência ia morrer, o seu povo judeu ia morrer, e de quebra, a sua filha adotiva que estava dentro do palácio iria morrer também. Ou seja, ia ser aniquilado toda uma nação, ia ser aniquilado todos os judeus, por conta de uma pessoa que, por conta de seu ego, queria matar todas as pessoas. Oh, Jesus, misericórdia. Então, o que foi que aconteceu? Esther ficou sabendo que Mordecai, o seu pai adotivo, estava desesperado, estava gritando pelas ruas. Mordecai estava dizendo que estava rasgando suas roupas, e ele ficou louco, né? Claro, ele ia morrer. Então os servos disseram a Esther: Esther, está acontecendo isso e isso com Mordecai. Aí Mordecai chamou um de seus eunucos e disse: vem cá, vai lá saber do meu pai o que é que realmente está acontecendo. Aí Mordecai falou para esse servo de Esther tudo o que estava acontecendo. O decreto que todo mundo ia morrer, o decreto do rei. Mandou uma carta, uma cópia do decreto, para que esse servo mostrasse para Esther. E ele pediu para Esther clamar ao rei Assuero, que era louco por ela, que não matasse os judeus, que poupasse a vida dela e que poupasse a vida dos seus. Então Esther disse: meu Deus, e agora o que é que eu faço? Porque naquela época, queridos, mesmo sendo rainha, só se poderia entrar na presença do rei com o consentimento dele. Ao ponto de que, se alguém entrasse na presença do rei e ele não levantasse a sua haste de ouro, a pessoa na hora, imediatamente era morta. Então Esther, o que foi que fez? Esther disse: diga a Mordecai o seguinte: reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, ou seja, na terra que eles estavam,
e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias, nem de noite e nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. Percebam, Esther se encontra no beco sem saída. Mas Esther, ela tinha respaldo. Mas Esther, ela tinha aprendido de Mordecai os princípios bíblicos de Deus. Mas Esther, ela tinha reverência a Deus. E Esther sabia, queridos, que toda vez que nós vamos tomar uma atitude, nós devemos primeiro nos prostrar diante de Deus. Para Ele nos dar estratégia, para Ele nos livrar, para Ele livrar a gente da morte, para Ele livrar a gente de situações, para Ele fazer com que a gente saiba lidar com as situações. E qual foi o meio que Esther fez? Primeiro, mande o povo jejuar. E o que é o jejum, querido? O jejum simplesmente é você dizer: eu quero o pão do céu e não quero o pão da terra. Quem manda no meu corpo é o Espírito. E tão somente, Esther não fez só as outras pessoas jejuarem, mas ela mesma, junto com suas servas, jejuou. Ou seja, ela estava dizendo: Senhor, em nome de Cristo, faz com que eu tenha uma estratégia. Faz com que eu saiba falar com o rei. Faça com que eu saiba conduzir essa situação. E muitas vezes, querido, a gente só manda os outros fazer as coisas por nós e a gente não faz. Porque simplesmente Esther podia dizer: vocês orem aí por mim, vocês jejuem aí por mim e ficar na boa. Como muitas vezes a gente vê: ora por mim, irmã, mas você mesmo não ora. Irmã, jejuma aí, pede a Deus, mas você mesmo não jejuma. E a gente vê aqui no exemplo de Esther que ela proclamou um jejum, querido. Querido, jejum é muito forte. Se você quer uma causa na tua vida, não é troca com Deus, não. É você dizer: Senhor, eu quero ficar com conexão contigo. Senhor, eu quero ter intimidade contigo. Ao ponto de eu dizer ao meu corpo que o alimento não é tão importante como a minha conexão contigo. E Esther tão somente passou 3 dias e 3 noites sem se alimentar, junto com todo o povo. Queridos, se um jejum de uma pessoa já é importante, se um jejum de uma pessoa já faz com que você tenha poder espiritual, você calcule toda uma cidade jejuando em prol de uma mesma causa. Aleluia, glória a Deus. Quando o povo se junta em oração, tem poder. Quando juntos jejuam por uma mesma causa, queridos, a tua oração é escutada, em nome de Jesus. E no 3º dia desse jejum, ela foi ao encontro do rei, mas ela foi preparada espiritualmente. Ela não foi de qualquer forma, não. Ela foi preparada para viver e para morrer, mas devido a uma causa. Oh, aleluia, glórias a Deus. E aqui tem dizendo que quando ela entrou em contato com o rei, que o rei era apaixonadíssimo por ela, ele disse: o que é que você tem, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Olhe que tanto amor. Até a metade do meu reino lhe será dado. Esther respondeu: se for do seu agrado, venha hoje com Amã. Amã era aquele que tinha planejado a morte do seu pai. Ao banquete que preparei para o rei. Ou seja, Deus deu estratégias. Porque se fosse uma pessoa que não tem estratégia, ela se desesperava. Ao ponto de chegar para o rei de qualquer jeito e dizer: rei, olha, eu sou judia e essa Amã aí está querendo me matar. Mas tu não gosta de mim, rei? Tu vai deixar me matar? Ela seria uma pessoa incoerente. Mas Deus deu estratégia para ela, porque Deus dá estratégia a nós, seus filhos, quando nós estamos na guerra. Ele dá estratégia, querido. Ele dá, porque ela procurou primeiro o reino de Deus. E quando a gente procura primeiro o reino de Deus, Ele nos dá estratégia diante da guerra. Ele nos dá estratégia diante das batalhas. E Ele tão somente falou para Esther:
faz um banquete. Vai devagarzinho falando com o rei. O rei gosta de você, então use de estratégia. Faça um banquete. E Esther foi e fez um banquete para o rei e para Amã, aquele que queria matar o seu pai. Fez um grande banquete. E o rei estava curioso, né? O que é que você quer, rainha Esther? E ela tão somente disse: Rei, eu só quero que amanhã você volte para o segundo dia de banquete. Acho que o rei ficou doido, né? Meu Deus, o que é que essa rainha quer? Faz um banquete, não me diz o que quer. No segundo dia, ela quer de novo outro banquete. E mesmo assim, ele disse: vou sim para o seu banquete. Aí, aquele Amã, que queria matar o seu pai, ficou todo feliz, né? Todo orgulhoso, todo presunçoso. Aí começou a dizer às pessoas: olha aí, tá vendo como o rei me respeita? Tá vendo como a rainha gosta de mim? Pessoas prepotentes, né? Pessoas orgulhosas, pessoas de ego, que acham que é o dono do mundo, acham que o mundo gira em redor deles. E ele começou a ficar ali ensoberbecido, né? Que a rainha gostava dele, que era a única pessoa que a rainha tinha convidado para um segundo dia de banquete. Mas veja que pessoas assim, medíocres, pessoas baixas, pessoas que não são felizes com o que têm, sempre pensam em vingança. E ele simplesmente olha para sua mulher e diz, para sua mulher e seus amigos: eu estou até feliz de ter sido chamado para esse banquete, mas eu ainda não estou satisfeito, porque eu ainda vejo aquele pai dela vivo, aquele tal de Mordecai. Eu quero que ele morra. Eu quero que ele morra, aquele Mordecai. Eu quero que todo o povo judeu morra. Ou seja, ele não estava agradecido. Porque, percebam, tem pessoas que têm dinheiro, têm poder, têm status, mas não é feliz. Tem tudo que, humanamente falando, ele era para ser feliz, mas ele não é, porque ele não está satisfeito. Porque pessoas que não têm Deus, querido, pode ter tudo, humanamente falando, mas ela sempre acha que está faltando algo. Ela sempre acha que ainda não está bom a situação. Ao ponto dele dizer à sua mulher que era totalmente imprudente, que ele não estava satisfeito. E para piorar a situação, a sua mulher olha para ele e diz: homem, sabe o que é que tu faz? Aqui, ó. Manda fazer uma forca de 22 metros. Aí tu pede ao rei e mata este homem, aqui como tem dizendo lá no 14. E enforca ele. Vai para esse banquete bem alegre, bebe, come. E tu pede ao rei para que enforque esse tal de Mordecai que não se inclina a tu. E assim foi feito. Ele foi para o banquete no segundo dia se achando o máximo. Quando chegou lá, naquela noite, o rei não pôde dormir. Porque imagine, teve o primeiro banquete, a rainha Esther não falou nada. Teve o segundo banquete que foi convidado. Neste intervalo entre o primeiro banquete e o segundo banquete, o rei não conseguiu dormir. Agora ele não conseguiu dormir, querido, porque Deus inquietou. Porque Deus, quando tem uma bênção para dar, Ele inquieta qualquer pessoa para nos dar a bênção. Que pode perceber que quando Deus quer te abençoar, maldição nenhuma chega perto de ti. Porque até aqueles que querem te amaldiçoar são favoráveis para que uma bênção chegue perto de ti. Que assim aconteceu na vida de Mordecai. Percebam, o rei do nada não consegue dormir. Não consegue dormir de jeito nenhum. Então os seus servos têm uma ideia. Rei, quem sabe se a gente não lesse o livro dos grandes feitos memoráveis. Esse livro dos grandes feitos memoráveis era um livro que estava escrito tudo o que acontecia no reino. E quando os servos começaram a ler esse livro dos grandes feitos memoráveis, tinha aquele acontecimento que Mordecai escuta que duas pessoas, dois eunucos, queriam tirar a vida do rei e foi dizer a Esther. Lembra que eu falei lá no comecinho? Aí o rei perguntou aos seus servos: vem cá, nas minhas palavras,
vem cá, esse Mordecai, ele teve recompensas por ter salvado a minha vida? Ele teve honras por ter salvado a minha vida? E simplesmente os servos disseram ao rei: não, rei, não aconteceu nada. E o rei ficou perplexo, né? Como é que alguém só salva a vida dele e ele não tem uma recompensa? E ele não tem uma honra diante de todas as pessoas? Aí o rei ficou pensando: Amã tá pelo pátio no outro dia, né? Sim, senhor, está. Chame ele para mim. Amã era aquele que queria matar Mordecai, lembra? Aí o rei falou assim: Ô Amã, o que é que o rei deve fazer? Com quem ele deve, por quem ele quer honrar? Aí Amã, né, todo se achando que ele era muito prepotente, achando que o rei ia dar honras a ele, né, porque a rainha já tinha chamado para um banquete, ele já era oficial. Então ele ficou pensando: o que será que o rei vai fazer por mim agora? E o rei pergunta assim: o que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Amã, aquela oficial que era muito ruim, que queria matar os judeus, ficou pensando: bom, isso deve ser para mim, né? Então eu vou falar uma coisa bem fabulosa. Aí ele falou o seguinte: quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar, ele achando que era ele, que sejam trazidos os trajes reais que o rei costuma usar. Escuta bem, os humilhados serão exaltados a partir de agora, escuta. E o cavalo em que o rei costuma andar montado e sobre cuja cabeça tenha sido colocado uma coroa real. Depois que eu leve a cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz: é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. E ele achando que ia acontecer tudo isso com ele. Ia colocar as vestes reais, a coroa na cabeça, com o cavalo do rei pela cidade, pela praça, e alguém dizendo em alta voz: eis o que acontece a quem o rei deseja honrar. Só que ele mal sabia que tudo aquilo que ele estava dizendo, querido, ia acontecer com o seu inimigo. Ia acontecer com aquela pessoa que ele tinha programado matar, enforcado, naquela forca de 22 metros. Mas esse oficial chamado Amã mal sabia que essa glória que ele achou que era para ele, era para aquela pessoa que ele tinha amaldiçoado e que ele odiava. Porque percebam, queridos, quando você só quer se vingar dos outros, aquilo que você tanto deseja não cai para o outro, cai para você. Por isso que quando as pessoas querem se vingar de você, por isso que quando as pessoas querem que você vá para a ruína, não acontece com você, acontece com elas próprias, assim como aconteceu na vida de Amã. E sabe o que foi que o rei disse? Vá depressa, pegue os trajes e o cavalo e faça com o judeu Mordecai tudo o que você falou. Eita Jesus, porque é aquele que quer ver tua derrota, querido, porque é aquele que programa as coisas mais para a tua vida. Eles são bênção para tu, mesmo sem saber, aleluia. Porque se Amã achava que tudo aquilo que ele estava dizendo era para ele, então somente o jogo foi virado, foi para Mordecai, aquela pessoa que ele odiava. E tudo aquele que ele achava que ia ser humilhado, ele foi exaltado diante de todos. Aleluia. Amã pegou os trajes e o cavalo, vestiu Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz: aquele que te humilhou, com a própria boca ele vai te exaltar. Aquele que fala mal de você, com a própria boca ele vai te defender, mesmo que ele não queira. Mas Deus tem uma resposta, porque com a própria boca de Amã, ele anunciou em alta voz: é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Com a própria boca dele, ele dizia em alta voz aquilo que ele não queria.
mas aquilo que já estava programado para a vida de Mordecai, que era bênçãos, porque Mordecai era uma pessoa obediente ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus, aliás, que Jesus nessa época não tinha vindo. Amã contou a sua mulher, indignado, né? Eu dou por visto. E a todos os seus amigos o que tinha acontecido com ele. Então seus amigos, que eram sábios, e Zeres, sua mulher, disseram: enquanto estes ainda falavam a ele, os eunucos do rei chegaram e sem demora levaram Amã ao banquete que Ester havia programado. Então, entre o primeiro dia e o segundo dia, olhe quantas coisas acontecem na vida das pessoas. Porque aquilo que poderia ser maldição se transformou em bênção. Aquilo que lá no passado fez Ester se sentir inferior, fez Ester se sentir uma pessoa qualquer, se tornou uma rainha. A bênção que Mordecai fez na vida de Ester, fazendo com que ela fosse sua filha adotiva, fazendo com que ela fosse para o reino, para ser escolhida entre a rainha, a recompensa veio agora. Porque, querida, a gente não perde por ser bom, a gente não perde por fazer a vontade de Deus, a gente não perde. Porque talvez, se fosse uma pessoa ingrata, ele podia até pensar assim: meu Deus, eu salvei a vida do rei e nada aconteceu comigo, eu não tive nenhuma recompensa. Enquanto aquele Amã, só porque descobriu que realmente era verdade aquilo que eu descobri, ele foi homenageado, ele foi oficializado dentre todos os outros servos. Mas não, ele ficou na dele. E ele foi honrado, querido, porque os humilhados serão exaltados em nome de Jesus. E quando ele foi para o segundo dia de banquete de Ester, oh, Jesus, olha o que aconteceu. O rei perguntou a Ester, porque o rei já estava desesperado, né? O rei perguntou: qual é o seu pedido, rainha Ester? Você será atendida. Olha como esse homem era louco por Ester. O que você quer? Até a metade do reino lhe será dado. Então a rainha Ester lhe disse: que a minha vida seja poupada junto com a do meu povo. Ela começa a dizer para aquele rei quem realmente ela era. Porque sempre existe um momento certo de você dizer para as pessoas aquilo que você é. Porque você não deve, querer dizer os seus planos a qualquer um. Você não deve dizer a sua vida para qualquer um. Amém, Jesus. E ela continua dizendo: porque fomos vendidos, eu e meu povo, para sermos destruídos, mortos, aniquilados de vez. Então o rei, que era louco por ela, o rei Assuero, perguntou à rainha Ester: quem é esse cujo coração o instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está este homem? Preste atenção, não sai daí não, está acabando. Ester respondeu: o adversário inimigo é este malvado Amã, aquele que estava lá no banquete. Então o rei disse: será que ele queria desonrar a rainha diante de mim? Aqui no meu palácio? Então ele achou que aquele oficial, ele estava querendo desmoralizar o rei. Como é que ele planeja matar a rainha que ele tanto ama? Como é que ele planeja matar o povo sem ele saber de nada? Ele se sentiu desonrado, né? Quando o rei acabou de dizer essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Amã sabia que ia morrer, né? Mexeu com quem? Mexeu com Ester, o grande amor da sua vida. Então, um dos eunucos que serviu o rei disse: olhe como a sua maldade vem para cima de você e não para cima daquela pessoa que você programou. Esse servo disse para o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 22 metros de altura que ele preparou para Mordecai, aquele que havia falado em defesa do rei. Vejam só, amados irmãos, Amã, ele tinha planejado uma forca de 22 metros para matar Mordecai. E quando ele é descoberto que ele queria matar a rainha que tanto o rei Assuero amava,
o que foi que aconteceu? A própria armadilha que ele tinha feito para matar alguém, foi nessa própria armadilha que ele vai ser morto. Por isso, queridos, eu te digo, não busca a vingança. Porque quando a gente busca a vingança, a gente nunca prospera. Porque quando a gente busca a vingança, essas coisas que a gente programa para o outro, elas sempre vêm para a nossa vida. A melhor coisa é ser como Mordecai, aquele pai adotivo de Esther. É procurar fazer o bem, é procurar fazer as coisas de Deus, para que a gente seja mais do que bem-aventurado nesta terra. Então o rei disse que ele seja enforcado nela. E assim enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. E Mordecai foi trazido à presença do rei, porque Esther revelou o que ele era seu parente. O rei pegou o seu anel, aquele que botava na carta, pegou de Amã e deu para Mordecai, aleluia, que havia tomado de Amã. E Esther pôs Mordecai, que era seu pai adotivo, para ser administrador da casa de Amã. Esther voltou a falar com o rei, porque ela tinha se lembrado que o povo ainda estava sob juramento de morte. Então ela foi, se lançou aos pés do rei em lágrimas e pediu ao rei desesperadamente que aquele decreto ele fosse revogado, porque Esther, ela não queria que o seu povo morresse. Para os judeus houve felicidade, alegria, júbilo e honra, porque Mordecai era grande na casa do rei e a fama dele se espalhava por todas as províncias. O seu poder ia aumentando cada vez mais, pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero e grande para com os judeus e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade da sua nação. E assim termina o livro de Esther. Gente, que história fabulosa, onde uma judia órfã, onde uma judia que não tinha mais perspectiva de vida, onde uma judia, onde muitas pessoas ao seu redor diziam, ela não vai passar de onde ela está, do nada, pelas providências de Deus, a rainha Vasti sai do seu trono porque desobedeceu ao rei Assuero. Ela achou graça diante do rei Assuero. Ela é proclamada rainha Esther. E quando Deus quer salvar o seu povo, querido, ele levanta alguém. E ele levantou Esther. E a gente vê que Mordecai, por não se prostrar diante do homem, por não se inclinar diante da autoridade humana, ele foi perseguido por Amã, que era um general. E a gente viu na história que essa perseguição, que essa vingança contra o povo de Deus nunca é benéfica, querido. Você sempre vai perder se você for perseguir o povo de Deus. Por isso que a gente é vencedor. Porque quando o mundo vem nos perseguir, assim como fez Amã ao pai adotivo de Esther, Mordecai, na própria armadilha que ele arma, ele cai. Ao ponto dele fazer uma forca de 22 metros para matar Mordecai. E ele mesmo é morto nesta própria armadilha. E Mordecai, ele é administrador de Suzã, que é a terra onde o rei Assuero morava. E a gente vê que Mordecai, ele era querido, ele era exaltado dentro do seu povo, porque ele era uma pessoa que obedecia a Deus em primeiro lugar. É aí onde entra, queridos, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar as coisas de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mordecai tão simplesmente procurou em primeiro lugar as coisas de Deus, obedecer a Deus, e Deus honrou Mordecai e a rainha Esther lá na terra. E assim termina essa linda história do livro de Esther.
Nos mostrando, querido, que os humilhados são exaltados. Os humilhados de Deus são exaltados pelo próprio Deus. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Se você nesta noite se encontra em situação de humilhação, fica como Mordecai. Fica numa posição de obediência. Fica numa posição de espera, porque tão somente Deus vai honrar. Amém. Glórias a Deus. Até sexta-feira, se assim o Senhor permitir, às 21 horas. Fiquem todos na presença do Altíssimo. Amém? Glórias a Deus.